talvez um pouco. Eu vi todo o debate, são 4 horas, não vou responder todo o debate, mas talvez eu vou comentar. Para mim, acho que a parte mais séria, né, e eu vou responder isso no futuro, são as afirmações científicas, né? Porque os cristãos adoram usar nomes científicos, eles adoram dizer, depois eu vou trazer para vocês, mas está no debate, mas eles adoram citar nomes, né? Por exemplo, um caso que eu queria trazer depois para vocês é o caso dos ganhadores do Nobel, né? Eles adoram esse exemplo, né? E esse exemplo é tão comum que chega a ser até triste que eles continuam batendo na tecla esse exemplo, né? O exemplo é de que os primeiros ganhadores do Nobel, né, mais de 60%, eram cristãos, o que é fato, né? Isso é verdade, né? Só que eles falam isso como se, porque a discussão era se a fé limita ou não as pessoas, né? Essa que é a discussão, né? A fé limita ou não as pessoas, né? Então eles deram esse exemplo, 60 pessoas, 60% dos ganhadores do Nobel eram cristãos, então quer dizer que a fé não limita. Essa argumenta, o rapaz lá que respondeu, né, o ateu, ele começou até bem, mas ele se perdeu na resposta, né? Acho que ele começou bem, mas ele se perdeu, porque ele começou a falar, né, o ateu lá, ele começou a falar ele começou a argumentar de que não existe tribos de ateus, coisa e tal. Isso é fato. Mas isso ajuda mais os cristãos do que os ateus. Por quê? Porque se deu espaço para eles, né? Para eles meio que deu uma brecha para eles atacarem a argumentação. Porque a argumentação de uma tribo hipotética, sem ateu, isso não é culpa dos cristãos, né? Ou seja, é fato, é um fato meio que antropológico, biológico, que seja, sociológico, de que não existe nenhuma tribo encontrada até hoje que seja ateia, né? Todas as tribos, as civilizações encontradas têm um tipo de espiritualidade, não necessariamente um Deus, o Deus cristão é específico das religiões abraâmicas, né, deixar bem claro. Mas todas as tribos encontradas elas têm um tipo de espiritualidade, algum tipo de abstração, algum tipo de metafísica, sobrenatural. Mas a ideia do Deus abraâmico, de crer, inclusive o livro do John Gray, né, que eu recomendo fortemente, ele fala sobre isso, de que a ideia de que você precisa crer se você crê em algo, ter fé é específica do cristianismo, né? Os cristãos que inventaram essa ideia, né? Muitas religiões, como o próprio John Gray comenta no livro dele, os 7 tipos de ateísmo, elas não exigem você acreditar, né? E é verdade, a fé é específica do cristianismo, né? A ideia de você acreditar no absurdo, de que a fé é a base da religião, é específica do cristianismo, né? Da forma como é colocada. John Gray coloca isso muito bem com exemplos históricos, mas quando o ateu diz, por exemplo, de que isso aconteceu com 60% dos prêmios Nobel são cristãos. Isso aconteceu, ele comenta sobre tribos, aí ele usa até uma argumentação correta, mas ele não conseguiu argumentar muito bem na minha visão, entendeu? Aí ele fala, para você comparar, você deveria ter uma lista de ateus versus uma lista de cristãos. O problema da forma como ele argumentou é que isso cria uma situação hipotética, né? É impossível a gente criar uma sociedade ateísta, né? Só para fazer o experimento, né? Então, eu acho que a argumentação ele foi na direção certa, mas por algum motivo ele se perdeu na argumentação. Talvez por causa do debate, é difícil um debate porque você pode ficar nervoso, né? Você pode às vezes, pelo que eu vi vários debates, mas às vezes você pode seguir uma linha de argumentação e depois perceber que aquela linha de argumentação não é muito boa, né? E muitas vezes é difícil ficar voltando, né? Eu acho que um debate fica confuso, né? Então acho que ele seguiu a linha certa, mas se perdeu. Para mim, a melhor forma de argumentar isso, né? Por que que a maior parte dos ganhadores do Nobel eram cristãos, né? A melhor forma de argumentar isso é olhar os fatos históricos, né? O primeiro ponto que você tem que levantar de fatos históricos é que as universidades, inicialmente, exigiam a fé cristã para você fazer parte da universidade. As universidades de elite não aceitavam se você não fosse cristão. Então, a fé cristã, ela era parte. É tanto que universidades famosas, e os cristãos adoram falar isso, né? Acho que, se não me engano, a Oxford tem isso, a Harvard, não sei. As universidades, a Cambridge tem isso, as universidades famosas, o lema deles tem algum tipo de Deus, glória a Jesus Cristo, né? Eles adoram usar isso. Porque as universidades não mudaram o lema, né? Mas por quê? Quando esses lemas foram criados, as universidades eram católicas, tinham influência religiosa, mas aí, perguntar por quê? Porque o cristianismo detinha o poder, né? Ou seja, o poder, não tem como você criar uma universidade se você não tiver dinheiro, se você não tiver poder. Então, ou seja,
era mais uma questão de poder econômico, né, e poder você ter o poder do que realmente uma coisa realmente justa, né? Por exemplo, tem esse experimento famoso, mas que também não famoso, de que eles mostraram que as mulheres são menos inteligentes, porque o crânio da mulher é em média menor, né? Então eles concluíram, se o crânio da mulher é em média menor, então a mulher é menos inteligente. O problema desse estudo é que ele foi feito numa época onde que as mulheres eram reprimidas, né? As mulheres eram impedidas de acessar a universidade. Então, a falta de inteligência das mulheres que foram encontradas não tinha nada a ver com o tamanho do crânio. Tinha a ver com a repressão feminina, né? Essa que é a parte. Então, o fato de não haver ateus não tem a ver com o ateísmo em si, tem a ver com a repressão dos ateus. Os ateus, historicamente, o John Gray faz um excelente trabalho no livro de Sete Tipos de Ateísmo. Historicamente, os ateus foram perseguidos. O John Gray mostra de forma exemplar isso, né? Não tem como você ser uma pessoa. Para você chegar a um prêmio Nobel, é uma coisa muito difícil, né? É tanto que não existe prêmio Nobel brasileiro. O Brasil não ganhou o único prêmio Nobel, né? Porque é um processo complexo, né? Tem viés cultural, né? A uma parte dos Nobéis são europeus, né? Então, você vai dizer que o prêmio Nobel, por exemplo, ele representa a ciência por si, né? Que é o seguinte, que se a maior parte dos prêmios Nobel são europeus e americanos, então os americanos são os únicos inteligentes do mundo. Óbvio que não, né? O Brasil faz ciência também. Não ganhou o Nobel, mas faz ciência. Então, quando você faz esse tipo de comparação, né, como eles fazem, 60% dos cristãos eram 60% dos ganhadores do Nobel eram cristãos. Isso ignora a repressão histórica aos ateus, isso ignora o fato de que as primeiras universidades exigiam a crença em Deus, né, como parte, né, você deveria mostrar ser cristão para fazer parte da universidade, então tem todo um histórico por trás. O outro ponto é que o prêmio Nobel foi criado, se não me engano, na Suécia, né? O prêmio Nobel foi criado por europeus, que eram cristãos. Então, ou seja, é bizarro, né? Porque, primeiro, as universidades exigiam que você fosse cristão, e para você ganhar um Nobel, você tem que primeiro ser um universitário, você tem que aprender a ciência. Então, ou seja, a barreira já vinha logo no início, porque se você precisava ser cristão para ter acesso à universidade de elite, né? O que muito possivelmente levaria ao Nobel. Os ateus historicamente foram atacados, foram perseguidos. O próprio Albert Einstein não era ateu, ele era deísta, né? Ou seja, Einstein não gostava dos ateus, ele falava que os ateus, coisa e tal, ele era deísta, mas o motivo dele era mais especificamente como um ateu militante, né? Que ele falava que o ateu militante é dogmático, então você já vê claramente nem Einstein, aquele do Nobel. Aí o outro ponto vem que o próprio Prêmio Nobel foi criado pelo um país cristão, né? Ou seja, apesar de que a Suécia hoje é extremamente laica, né? A Suécia acho que chega a ter 70% de ateus, algo do tipo, mas a Suécia nem sempre foi assim. A Suécia era cristã, né? Protestante, não falando igual. Então, você vê que aí já vai, para poder mostrar por 60%. São só algumas coisas que eu consegui achar de cabeça, né? Estudando, claro, né? Eu já venho pensando sobre isso há bastante tempo. Porque essa argumentação dos 60% é muito comum nos grupos de ateus, né? Isso é uma das argumentações feijão com arroz, né? Eles usam isso com tanta repetição nesses grupos de ateus, né? Falando, tá, para dizer que não há conflito entre fé e religião, né? Primeiro, as universidades exigiam a fé cristã para você fazer parte da universidade. Segundo, os ateus eram perseguidos, né? Então não tinha como se ser um ateu e ganhar visibilidade. Terceiro, o Nobel foi criado por um país cristão, né? Que era a Suécia, né? Ou seja, por uma região cristã. E terceiro, aqui vem também o quarto, na verdade, né? O fato de alguém se declarar cristão não significa que a pessoa acredita em Deus como um cristão convencional. O termo cristianismo é muito. O próprio Rousseau, né, que foi há 100 anos, em 1930, já falava isso no livro dele. O termo cristão é muito vago, né? Tem gente que define cristão como alguém que nasce em um país cristão, né? Isso aparece no prefácio do livro Por que não sou cristão, do Bertrand Russell. Então você vê que lá em 1930 já era confuso, né? Quando o prêmio Nobel foi dado lá em os 60%, foi lá de 1930, 1930. O prêmio Nobel é recente, né? Foi criado ali no início do século XX, né? O final do século XIX, não sei. Mas
é recente. Então você já via que mesmo lá perto do Prêmio Nobel já era confuso o que é ser um cristão, né? O Bertrand Russell ele definiu o que é um cristão, porque os cristãos não conseguiam definir o que é um cristão. Então, para poder falar por que eu não sou cristão, no livro dele, né, do Bertrand Russell, ele teve que definir primeiro o que é um cristão, porque os cristãos não conseguem definir entre eles o que é um cristão. Então, você fala 60% era cristão, isso não diz nada. Isso não diz, por exemplo, se a pessoa é dogmática, se a pessoa é um cristão cultural, por exemplo, o próprio Charles Darwin manteve o cristianismo dele até morrer, né? Ele manteve, mas muitas vezes por questão cultural, a esposa era cristã, então ele continuou frequentando os eventos cristãos, então é muito bizarro. Aqui vale outro ponto importante também. O cristianismo ele não atualiza a sua lista de cristãos, né? O Vaticano, por exemplo, se você for batizado, você vai ser cristão até morrer. José Saramago, ganhador do Nobel, por exemplo, de literatura, ele era ateu, e era um ateu ativo. Mas se você pegar, se o José Saramago não fosse famoso, né, fosse tipo, ganhou o Nobel, mas não fosse uma pessoa pública, você poderia falar que ele era cristão, porque ele foi batizado. Então, tecnicamente, você acharia o nome dele na lista de batismo, né? Só que como o José Saramago era muito vocal, não tem como o cristão dizer que ele era cristão. O próprio Albert Einstein, né, os cristãos diziam que Einstein acreditava em Deus. Só que felizmente a Einstein saiu em público, né, para se defender, né? E claro, os cristãos reagiram com violência, né, ameaçando, com cartas vindo de bispo, né, que ameaçaram Albert Einstein. Felizmente, na época, os cristãos não tinham poder de expulsar o Albert Einstein dos Estados Unidos, mas eles ameaçaram, né? Então, se dependesse dos cristãos, Albert Einstein teria sido expulso dos Estados Unidos, né? Então, o ponto é esse. Ser cristão não quer dizer nada. Aí vem agora, aí eu tenho que se perguntar, e agora? Como está a situação? A maior parte dos nobéis não acredita em Deus, né? O número de cristãos, de cristãos nos ganhadores do Nobel, ou seja, cientistas de elite, não chega nem a 4, 7% mais. Então, ou seja, você começou lá com 60%, que foi no início do Prêmio Nobel, e hoje você não chega nem a 4%. Né? Por quê? O que que mudou nisso tudo? Mudou que hoje você pode ser ateu livremente. Né? O que que mudou? Mudou que você não precisa mais ter medo de ser ateu. Então, se você for comparando a evolução, você vai ver que Steve Hawkins, por exemplo, não teve nenhum medo de dizer que era ateu. Né? Falou, eu sou ateu na lata mesmo. Né? Mas ele é recente. Aí você pega Albert Einstein, que era mais tímido, não queria falar que era ateu, falava que era deísta, que era Deus de Spinoza. Aí você pega Carl Sagan, por exemplo, que falava que era. As pessoas acusam ele de ser ateu. Já vi pessoas atacando o Carl Sagan, que o Carl Sagan era um ateu dogmático. Não, Carl Sagan era muito educado. Né? O que você vê o Carl Sagan era um agnóstico. Ele não era um ateu. Né? Ele não se definia como ateu, ele era definido como agnóstico, porque ele era muito educado. Né? Ou seja, mas mesmo assim, os mesmos religiosos atacando o Carl Sagan. Né? Eu já vi. Uma vez eu estava vendo um comentário de alguém que foi acusado de ser como Carl Sagan, né? A pessoa falou, foi o Pirula, né? O Pirula foi acusado, falou, você tá que nem o Carl Sagan, né? E o Pirula falou, pra mim é um elogio. Mas vamos lembrar que o Carl Sagan não era um ateísta agressivo, né? O Carl Sagan era super cortês, ele se definia como agnóstico, ele não tinha uma postura mais agressiva, o Carl Sagan não pertencia ao neoateísmo, né? O Einstein também o Einstein nunca. Inclusive, eu estou escrevendo um livro, estou rascunhando, chama Einstein e o Ateísmo, né? No qual eu vou falando sobre isso, né? Einstein nunca atacou o cristianismo diretamente, né? O que Einstein fez, na verdade, no meu livro, o Einstein e o Ateísmo, estou argumentando isso. O que Einstein fez, na verdade, foi esclarecer os rumores de que ele era crente, né? Os cristãos espalhavam que ele era crente, que ele acreditava em Deus. Então Einstein saiu em público para explicar que ele não era ateu, perdão, que ele não era cristão. Então aí os cristãos começaram a agredir, né? Começaram a atacar, né? Chamaram ele de teoria da evolução. Einstein nunca defendeu teoria da evolução, de que ele dava, um bispo escreveu para ele, volta lá para sua Alemanha nazista com sua teoria da evolução. Einstein nunca defendeu teoria da evolução. Você vê o nível do pessoal, né? Esse nível não mudou muito. Você vai nos debates, sabe, o mesmo nível rasteiro, né, de confundir teoria da evolução. Por exemplo, eles confundem muito Big Bang como Big Bang. Big Bang diz que nada veio do nada, né? Mas o Big Bang não diz nada disso. O Big Bang apenas diz que o universo é expandindo, né? Somente isso, né? Então, é isso, pessoal. Eu pretendo voltar talvez no futuro, né? Reagindo mais especificamente. E talvez eu queria falar um pouco depois nos próximos vídeos sobre Isaac Newton, né? Eles usaram muito exemplo de Isaac Newton, né? É um exemplo muito batido, mas é um exemplo que vale a pena a gente falar nos próximos vídeos. Então, abração a todos e até os próximos vídeos.